Deixa eu falar então rapidamente da seleção brasileira. Está aqui em Belo Horizonte, chegou hoje de manhã. Brasil que joga na terça-feira, jogo no Mineirão contra o Paraguai. Tem dois jogadores fora, né? O Éder Militão tomou o terceiro amarelo e o Emerson Royal foi expulso no empate em 1-1 com o Equador lá em Quito. Em compensação, o Alisson, o Pedro está me lembrando aqui, o Alisson foi expulso duas vezes, mas não foi expulso. O jogo com muita polêmica envolvendo VAR, né? O pessoal do Equador reclamando bastante. Em compensação, eu falei dos dois jogadores fora, o Militão e o Emerson. O técnico Tite ganha duas possibilidades, né? O Lucas Paquetá e o Fabinho. São duas alternativas, principalmente para o setor de meio campo. E aí a CBF ainda não confirmou se o Tite vai convocar dois jogadores para o lugar dos dois suspensos. Então isso não está definido. A seleção treina sábado e domingo na Toca da Raposa 2. Segunda-feira treino no próprio Mineirão. E terça-feira o jogo. CJ, quer falar sobre essa polêmica do VAR? Assim, eu achei que o juiz foi infeliz. Eu gosto muito do Rodan, mas eu acho que ontem ele não foi bem. Mas que bom que tinha o VAR para corrigir os erros dele. É isso que eu ia falar. Tá legal agora o som aí? Tá bacana? Tá ótimo. André, eu acho que nós que somos formadores de opinião, temos um microfone, temos a possibilidade de vir aqui para poder conversar e opinar sobre tal, acho que a gente tem que começar a entender e melhorar o discurso e a resenha, porque polêmicas com o VAR parece e a gente vende para o torcedor e para aquela pessoa que está acompanhando, que nos consome, assim, respeita o nosso trabalho, que a gente odeia o VAR, de que o VAR é uma ferramenta horrorosa e tem muita gente que compra essa ideia. E para mim, quem compra essa ideia ou quem verbaliza que o VAR só atrapalha, que o VAR é péssimo, eu respeito, mas eu discordo veementemente. O VAR é excepcional no futebol americano, o VAR é excepcional no tênis, o VAR é excepcional no vôlei. Todos os esportes que usam o VAR, utilizam dessa ferramenta, é ótimo. E no futebol, ele é excelente. O problema, a gente pode questionar algumas outras coisas. Exemplo, muleta de VAR, decisões da arbitragem, tempo para analisar. Ontem o Grice publicou nas redes sociais dele um levantamento que foi feito, sabe quem que é? Até para dar o crédito aqui, Grice? O GE fez um levantamento que foram gastos 27 minutos. 27 minutos, futebol tem 90 minutos, ou seja, um terço desse tempo de um jogo para poder analisar lances de VAR. Aí tem lance que você vê uma vez e nem precisa traçar linha. Mas é um protocolo, precisa traçar essa linha. Gente, mas existem lances que precisam ser revistos mais rápidos, que precisam de um dinamismo para que não fique queimando o filme do VAR. Senão a gente vai começar a discutir aqui esses problemas da consequência e não a causa. Muitos erros de arbitragem, decisões equivocadas, árbitros que às vezes utilizam o VAR como muleta e não... Se não fosse o VAR ontem, o André, não teríamos a expulsão do goleiro do Equador, que foi expulso merecidamente. Nossa Senhora. Teríamos o pênalti contra o Brasil, que, ao meu ver, não foi pênalti. Nós teríamos vários erros da arbitragem. Tem gente que vai colocar culpa no VAR. É o VAR que salvou muitos erros ou muitas decisões equivocadas. Então, a gente tem que começar a ampliar a discussão, melhorar nível de arbitragem, melhorar revisões do VAR e aí sim manter essa ferramenta que é importantíssima, ao meu ver. E não fosse isso, o jogo em si a gente pode discutir depois, porque ficou muito preso a isso. Há muita gente falando da seleção brasileira, muita gente falando de um futebol burocrático. O Gomide fala aqui, hoje eu falei pela manhã na rádio. A gente também tem que entender e, às vezes, parar de analisar gosto pessoal. O futebol, como ele envolve muita paixão, ele envolve uma análise pessoal demais. Porque o Brasil, esse futebol do Tite, para mim, o Tite é um excepcional treinador. Para mim, os números do Tite são espetaculares. Para mim, o Neymar é craque. Você vai discutir ele fora de campo, o Neymar é ótimo jogador. Mas a gente começa um envolvimento pessoal e um gosto que pode atrapalhar um pouquinho na análise. Os laterais do Brasil. Eu, por exemplo, posso não gostar do Alexandro. Mas o que Alexandro, o que Danilo, eles fazem na Europa é o que os credenciam para ser titulares na seleção brasileira. Futebol tático, um futebol físico, que, dirigidos nos clubes europeus por alemães, espanhóis, ingleses, técnicos, se eles não fizerem isso, se eles não forem taticamente inteligentes e fisicamente preparados, eles não vão ser titulares da seleção brasileira, nem nos clubes eles serão.
Então eles praticam esse futebol, esquece, quero um Cafu correndo no corredor, quero um Roberto Carlos disparando, eu quero apoiar, eu quero laterais que apoiam. Aí começa a entrar gosto pessoal. E eu acho que isso atrapalha um pouco na nossa análise da seleção. A seleção brasileira nas eliminatórias espetacular. Espetacular. É espetacular. Eu não me lembro de ver nada parecido. A Copa em 2013, É, eu estava classificado para essa Copa aí. Ô Gris, pegando principalmente esse ponto do VAR, eu acho que isso repercutiu muito, mais até que o jogo, até porque o jogo pro Brasil não valia muito. Pro Equador valia porque poderia pegar mais distância, mas o Equador está praticamente classificado. Mas assim, ô Gris, como um telespectador mesmo, quem gosta do esporte, eu acho que tem algumas questões que deveriam ser tratadas sobre o VAR. A primeira delas, para mim, entender que tem lance que é inconclusivo. Pelo menos na imagem. E se é inconclusivo, mantenha a marcação na arbitragem, vamos apitar mais o jogo e o VAR ser utilizado quando ele realmente esclarece dúvidas. Outro ponto, um ponto até que foi uma sugestão sua e eu concordo, dá uma engrossada naquelas linhas, impedimento milímetro, será que o cara realmente teve vantagem por ter 3 milímetros na frente? Então acho que alguns pontos que eu acho que o VAR ficaria mais rápido, não teria uma justiça plena talvez, mas pelo menos não teria tanto tempo com o juiz olhando tela, né? Assim, André, eu acho que a gente precisa ter em mente que o mais importante é acertar no final das contas, né? O mais importante de tudo é a decisão correta no final. Que foi o que a gente teve em todos ou quase todos os lances ontem. Eu discordo um pouco do lance da expulsão do Alisson no primeiro tempo, eu teria mantido a expulsão. Mas os outros lances todos tivemos a justiça sendo feita. E acho que esse é o mais importante. A grande questão é que, assim, primeiro, eu vi muitas críticas ao Roldan, que de fato foi mal, né, na arbitragem, mas como se fossem lances muito fáceis, né? E eu achei todos os lances bem complicados, tirando a expulsão do goleiro do Equador, que foi uma vergonha. Nossa, voadora. Exatamente. Não queria nem acertar a bola, que coisa louca. Tirando esse lance específico, eu acho que todos os outros são lances difíceis. O lance do pênalti na última jogada lá do Alisson, eu acho que é um lance extremamente discutível, assim, acho que não foi pênalti mesmo. Mas acho que é um lance que gera mesmo discussão, que gera debate. Eu só acho que tem uma coisa que me incomoda muito no VAR e que acontece mais aqui na América do Sul do que nos outros lugares quando a gente assiste, que são esses lances interpretativos que o árbitro vai ao VAR para rever depois, eles demoram muito para chamar, eles ficam revendo para tirar a dúvida deles, para depois chamar o árbitro para tirar a dúvida lá. Então, assim, por exemplo, ontem teve um lance, eu não lembro qual deles especificamente agora, que foram 7 minutos de paralisação. Por quê? Porque os caras ficaram 3, 4 revendo o lance, para depois chamar o árbitro, que precisou de mais 3, 4. Então, já... esse lance aqui tá difícil. Pô, chama o cara lá. Então, vamos decidir todo mundo junto ao mesmo tempo, olhando a imagem. Acho que poderia ganhar um pouco mais de tempo. Mas, enfim, eu sou completamente varzista, se é que existe essa palavra, e acho que demora, é chato, é ruim para o jogo, mas é mais legal você demorar e ter a decisão certa do que você ser rápido com a decisão errada. E se fossem desafios, Gomide? Cada time tem 2 desafios por tempo. Não te interessa essa ideia, não? Muito ruim sua ideia, André. Desculpa. Tipo assim, não gostei. Porque em outros campeonatos funciona, em outros esportes, né, em outras modalidades. Talvez tenham menos lances. Sim. Contato, né? Sim, são jogos que, por exemplo, o CJ citou o tênis e o vôlei, são 2 jogos em que os adversários eles não têm contato um com o outro, né? São separados por uma rede, já muda bastante. Eu acho que tem mais lances capitais e aí faltaria desafio. 2 é muito pouco. Mas futebol americano e basquete tem contato e tem desafio. Que acho que no basquete você pode até trocar por tempo. Mas eu acho que a grande diferença... Não pode pedir tempo e pede Eu acho que a grande diferença dos outros esportes para o futebol é que o futebol é um jogo de poucos pontos, né? Sim. E tem um outro Sem dúvida. detalhe, Porque André. um erro num lance de pênalti no futebol impacta muito mais do que um ponto no vôlei. E tem outro detalhe, né? São jogos que quem tem a bola no basquete, ele tem 24 segundos para tentar fazer uma cesta. No futebol americano, a gente está acostumado a ver uma jogada ali de 3 passes, vamos dizer assim, né? O primeiro que para quem não sabe as palavras, é o snap, né, CJ? Você pode me ajudar. Snap é quando o cara joga a bola para trás, para o cara que lança, que é o quarterback, fazer a jogada ofensiva. Então, em 3 passes se define a jogada. As faltas elas acontecem muito mais por conta dos bloqueios, das ações defensivas ou até ofensivas do time. Só que a posse, ela não é o futebol. Um time tem a posse da bola, só que assim, ele pode perdê-la rapidamente, não é igual a esses outros jogos. Ele tem segundos para atacar, é claro que ele pode haver uma roubada de bola, mas é muito difícil, né? Então não é mais
entre aspas, tranquilo de apitar, apesar de serem jogos que têm bastante contato. E, André, outra coisa, né? A gente está falando de uma exceção, o que aconteceu ontem, né? Aquilo ali é uma exceção. E a gente não pode se apegar ao VAR somente olhando para o âmbito brasileiro, sul-americano. Quem está acostumado a assistir a Premier League vai e sabe, ou quem não assiste vai constatar que as ações são decididas de forma muito rápida. Eles são muito ágeis e são bem eficazes nas decisões, né? Geram pouquíssimas polêmicas as decisões dos árbitros na Premier League. O VAR ele é mundial, o VAR ele não é brasileiro, ele não é sul-americano. Aqui talvez esteja faltando um pouco mais de agilidade, etc. Mas em outros lugares ele opera assim, sem nenhum questionamento. O jogo ontem foi difícil e são 18 rodadas na eliminatórias, né? Dos 18 jogos que o Brasil irá fazer, em quantos vai parar os 27 minutos? Talvez só o do Equador. Foi um jogo ativo. Eu falei ontem, eu suspeito que seja o jogo com a maior paralisação por causa do VAR desde que ele foi implantado. No futebol E mundial. além disso, tem uma falta de padronização também, né, André? Você disputa um campeonato mineiro que não tem VAR. Aí você vai para uma outra competição que tem VAR. Aí tem competição que tem o spray. Tem outra competição que não tem o spray. Não existe uma unidade. E esses árbitros bons do Brasil, que apitam os estaduais, eles apitam também para a Conmebol. Eles apitam o Sul-Americano, eles apitam Libertadores. Aí tem. É ruim, né, Tess? Não, ele está aqui, ele está disputando um Atlético Cruzeiro, por exemplo, um bom árbitro, um FIFA, que por acaso vai ser um dia escalado para fazer um jogo de eliminatórias ou de Libertadores. Ele está aqui, não tem VAR. Aí ele vai para outra competição, ele tem que aplicar as mesmas regras onde ali tem VAR. Até isso atrapalha para o próprio árbitro. Tem razão. Deixa eu falar.